Então agora a gravação. Ok. Ainda estão pessoas a entrar. Bom, mas eu não quero atrasar, porque também o António poderá ter também os seus afazeres e não o quero de forma alguma amassar. Vou então começar. Muito boa tarde, bem-vindo António Capelo. É um gosto enorme, como já disse há pouco, a nível pessoal, tê-lo aqui no Talks connosco. Estas conversas que eu tenho estado a organizar com os meus alunos de teatro são conversas que, para eles, eu costumo dizer que é quase como uma visita de estudo, uma vez que não podemos sair e ir ao teatro, ou não podemos ir à televisão ou a um set de cinema, porque aquilo que nós temos feito aqui é falar um bocadinho então sobre teatro, sobre televisão, sobre cinema, sobre música, portanto as artes de palco, o espetáculo em si. E então é uma visita, se não vai ao Maomé à montanha, vai a montanha ao Maomé. E aqui estamos então. Obrigado por entrar nas nossas casas e nos deixar entrar na sua também. Antes de começar, eu andei aqui à procura na internet de mais algumas coisas sobre o António para partilharmos também. Podia fazer uma apresentação, mas eu encontrei na internet, por acaso já conhecia, um vídeo que eu aprecio particularmente, e então gostava de o partilhar aqui com todos. Nada melhor do que começar esta apresentação com o próprio. Então eu peço a vossa atenção para a projeção que eu vou tentar colocar aqui. Ora, acho que já estão a ver, certo? Estão aqui a ver uma janela branca, correto? Sim, estamos, Pedro. Obrigado. E agora já não. Agora já não. Agora já não. Obrigado. Estas tecnologias... É sempre um espetáculo isto. Ah, está aqui. Okay. Então, vamos só ver este vídeo. Pois é, repararam que o bebê tem certo, isto parecia o Vicente, já tinha grande estimar e à volta muito preto, quando não está certo. Quando é grave, está é certo. o último, não falta um. Eu sei. Ok, quando quiserem. Que lindo está o menino na manjedoura deitado, esperando sorridente pelo dia do batizado. E diga-se já agora, para quem disso não saiba, que tal berço de ternura fica em Castelo de Paiva. Que lindo, que rechonchudo, no seu berço de carinho, sonhando ser jogador do Sporting de Espinho. Ou então, que o sonho é fácil, se for envolto em amor, sonhar ser alguém na vida e, se possível, ator. A mãe, de tão enleada, disse logo assim ao vê-lo: se um moço quer ser ator, que seja António Capelo. E decidiu, pressurosa, enquanto lhe dava o leite, metê-lo na seiva-trupe para começar o azeite. E daí para diante não parou, foi sempre andar do Porto para Viana, mas sempre com o tiar. Ao vê-lo assim pequenino, ranhoso e cheio de caca, quem iria imaginar vê-lo um dia na barraca? Ou no topo da glória, revê-lo com emoção nos palcos do Nacional, ou melhor, do São João. O que resta a quem cortou na vida todas as metas? Que festival só lhe falta, se for das marionetas. Ou então, quando for grande, para maior esplendor, ter lugar na academia, no cargo de diretor. Para já repousa o menino, inocente, é bom de vê-lo, que não sabe a criancinha que se vai chamar Capelo. Que longe está o menino da luz cruzada do palco, recostado entre lençóis, envolto em nuvens de talco. Envolto em nuvens de talco, vê os anos a passar, que não há idade própria para se parar de sonhar.
E enxergando os reis magos, entoando elegias, descobriram um bebé com barba de 5 dias. Repararam que o bebé, chegando mais perto ao vê-lo, já tinha grandes tomates e à volta muito pelo. E foi grande a emoção em tempo de vaca louca, ao notar que a criança tinha voz sonante e rouca. Tem voz de ator e no resto, que bem que a barba lhe assenta neste bebé rosadinho na ternura dos 40. Que os anos dobrem em ti de forma segura e lenta, até ao dia do festejo da premura dos 80. Este poema de amor só irá acabar bem no dia em que o capelo, a tremer, chegar aos 100. E uma salva de palmas. Eu acho que temos aqui um bom resumo para começar. Vou só tirar aqui. Isso é um amigo meu, que é um grande arquiteto, que tem a mania de escrever versos como se fosse um poeta popular. E então, há 2 anos, editou um livro enorme, quase com 500 páginas, com os versos que foi escrevendo ao longo da vida, a maior parte deles dedicados a grandes amigos, a arquitetos, a atores, etc, etc. E ele escreveu mais até, mas este escreveu no dia em que eu fiz 40 anos e pediu-me, antes do lançamento do livro, para eu próprio ler no Palácio do Bolhão, que é a sede da Academia, que é a sede da ACE, Escola de Artes. E, portanto, era um bocadinho, eu não me lembrava já disto, foi feito há 2 anos, eram para divulgar o livro do Zé Gigante, que é assim o nome dele, é o arquiteto. É o arquiteto que fez o restauro do Palácio do Bolhão. É um grande arquiteto e um grande amigo também. E agora que fala em amigos, sabe que quando eu organizei esta conversa aqui, eu convidei os alunos ficaram entusiasmados por estar aqui, e uma coisa muito engraçada, e que eu acho que também diz um pouco de si, foi o facto de ter vários alunos seus e ex-alunos que mandaram mensagens a perguntar se também podiam estar aqui. E, por exemplo, uma das pessoas, e com certeza eles já vão falar, se calhar a seguir, e uma das pessoas que eu tenho aqui, eu não sei se consegue ver, mas temos aqui um ponto de interrogação num dos convidados. Eu não sei se ali o nosso ponto de interrogação quer dizer também olá. Eu dava já a introdução. Olá. Reconhece a voz? Não. Mas só disse olá. Pois também é verdade. Posso dizer mais alguma coisa? Não, está ali a Bruna. Eu estou a ver a Bruna. A Bruna também. Não fui eu que falei. Mas não foi a Bruna. Não. Então se calhar o nosso amigo mistério pode-se revelar. É melhor, basta ligar a câmara, não? Exatamente. Oh! Bem-vinda. Oh! Helena, o que estás a fazer, Helena? Olha, hoje é o teu dia, senhor diretor, e eu queria estar aqui hoje, porque ainda por cima tenho um aluno nosso da ACF Famalicão, nós os dois, o Tiago, que me falou deste evento, e eu disse, gostava muito de ouvir e participar. E logo hoje, António, que é o dia aberto da ACE, e acho que deves estar muito, muito, muito orgulhoso com as mensagens que os alunos, antigos alunos e pais andam a deixar na página do Facebook da ACE. Por isso, parabéns, és um diretor formidável. E então eu queria estar presente. E parabéns, Pedro Graça, porque é importante este tipo de iniciativas para juntar estes jovens todos à tua volta e à volta de uma coisa fantástica que é o amor pelas artes e aqui em particular pelo teatro. Mas parabéns pelo, porque ainda bem que ele existe, senão eu não estava aqui, não é, António? Não, necessariamente. As pessoas têm de fazer o seu caminho. E muitas vezes o caminho das pessoas cruza-se. E as pessoas cruzam-se umas com as outras.
o teatro é uma arte feita de caminhos e de pessoas e, portanto, é a coisa mais natural do mundo que as pessoas se cruzem na vida, em determinados momentos da vida, em determinados projetos e, evidentemente, quando abarcam estes projetos da mesma maneira, as relações e as amizades ficam para a vida. Eu, na minha experiência profissional, cruzo-me com milhares e milhares de pessoas, como devem calcular. E, portanto, dessas pessoas todas com quem me cruzo, algumas fazem parte da minha vida pessoal, social e profissional. Há outras que só fazem parte da vida profissional, mas a verdade é que o facto de termos projetos em comum determina que temos pensamentos muitas vezes também em comum e se não são em comum, são pelo menos debatidos. E, portanto, o teatro é uma arte de amizades, é uma arte do efêmero, porque é humana e como o ser humano tem uma vida efêmera, a arte replica isso, mas é, acima de tudo, uma arte de pessoas e de amizades e de pensamentos e de reflexões e de discussões. Acho que todo o teatro tem uma função política, uma função nobremente política. A palavra política caiu um bocadinho numa espécie de lixeira e, portanto, é preciso resgatá-la de uma ideia mais sublime. E eu acho que todo o teatro e toda a ação artística tem um fundo político, quanto mais não seja exatamente porque gera discussão e essa discussão tem a ver com a vida, com os seres humanos, com a maneira como se relacionam, como se questionam, como vivem em sociedade. E, portanto, esta coisa que é em cima do palco, hoje em dia é muito difícil para nós. Eu vou, a partir de segunda-feira, Helena deve saber disso, eu a partir de segunda-feira vou fazer com os alunos de segundo ano um projeto de teatro clássico. E eu desenvolvi um trabalho teórico com eles à volta da tragédia grega e fizemos uma versão dramatúrgica dos textos à volta do mito dos, não dos Labdácidas, mas dos Átridas, daqueles que tiveram a guerra de Troia. E, portanto, andamos à volta da Ifigénia, do Agamemnon, da Clitemnestra, da Eletra, das mortes, das discussões, etc, etc. E porque, no meio disto tudo, surgiu esta pandemia, fomos obrigados a fazer uma outra versão, que é uma versão que não reflete aquilo que eu acho que a tragédia tem de ter, que é o contacto humano, o toque humano. E, portanto, vamos ter de fazer uma coisa bem mais limpa, bem mais depurada, vamos ter de andar muito à volta da ideia de monólogo, mais do que a ideia de diálogo. E, portanto, desta discussão à volta da necessidade de reescrever o texto, fomos também discutindo o quê? A nossa vida hoje e que mundo é este em que vivemos. E é evidente que o que eu digo aos meus alunos é sempre a mesma coisa. Eu acho que é muito mais difícil hoje viver para vocês do que para mim. Eu já tenho 64 anos, vocês estão no início da vossa vida ativa, digamos assim, e, portanto, o que eu presumo que vos espera é um bocadinho sombrio. Eu acho que é um bocadinho sombrio. E, portanto, é preciso ter um caráter muito forte. É preciso que vocês, com a ajuda do teatro, possam criar uma espécie de carapaça humana que vos consiga projetar para um futuro que tem de ser e deve ser mais límpido e mais brilhante do que este que vivemos agora, do que o tempo que vivemos agora. Portanto, é mais complicado para vocês e, portanto, estamos na época de voltar a discutir tudo. Esta pandemia trouxe ao de cima o pior que o ser humano tem. Do ponto de vista político, do ponto de vista artístico, do ponto de vista humano, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista económico, tudo o que é mau, isto é, veio tudo ao de cima.
como se fosse o azeite. E, portanto, era importante que as pessoas que pensam a política, a economia e pensam a vida, refletissem sobre o que nos está a acontecer, para que isto não volte a acontecer-nos, para que isto não seja recorrente na nossa vida, e mais na vossa do que na minha, evidentemente, porque não é assim que nós queremos viver, acho eu. Ainda Portanto, assim, desculpe, ainda assim há algum ponto positivo, se é que há pontos positivos que possa referir relativamente a tudo isto que estamos a viver? Será que podemos tirar daqui bom, um ponto positivo, se eu for assim tão ligeiro, já será a nossa conversa hoje, que se calhar noutras circunstâncias seria mais difícil, não é? Porque as nossas vidas começaram a ser sempre, não é, muito de um lado para o outro, com os nossos afazeres, e de repente vimos-nos travados, travão a fundo. Será que nós tiramos daqui algum lado positivo também? o que eu estava a dizer é exatamente isso. Se as pessoas não aprenderem nada, isto também não serviu de nada. É importante refletir sobre o que está a acontecer, mas mudar as atitudes na forma como nós estamos na vida, na maneira como olhamos o meio ambiente, na maneira como olhamos os outros, na maneira como olhamos a economia, na maneira como olhamos a política, etc, etc, etc. Portanto, eu tenho muito receio que aqueles que de alguma forma mandam em nós não tenham aprendido nada. Tenho muito medo que não tenham aprendido nada. Porque este é um bom momento para parar e fazer uma reflexão a todos os níveis. E acho que hoje ninguém tem dúvidas disto. O facto de estarmos separados levou-nos... Isto é um bocadinho como a dialética. Os extremos tocam-se. O amor e o ódio, quando extremados, tocam-se. E, portanto, também aqui, de tão isolados que estamos, começamos a sentir a necessidade de estar juntos. Que era uma necessidade que o teatro sempre teve, que nós no teatro sempre tivemos. Eu às vezes tenho discussões um bocadinho acaloradas, muitas vezes o sangue corre com muita violência, e portanto eu estou sempre a dizer que não é possível refletir sobre o teatro, sobre o ensino do teatro, se nós não questionarmos a ideia de como é que agora nos aproximamos, nos tocamos, porque o teatro é uma arte do toque, não é de outra coisa, é uma arte do humano, daquilo que mais palpável é, daquilo que mais sentimos, de tudo que na vida deve ser uma espécie de súmula para nos... Eu costumo dizer que o teatro a mim ensinou tudo. Eu andei em filosofia até ao 2º ano, depois o teatro apanhou-me e substituiu tudo. A filosofia, a sociologia, tudo. E, portanto, é possível que, estando no teatro de uma forma ou de outra, ou estando nas artes de uma forma ou de outra, sejamos capazes de ajudar aqueles que precisam de ser ajudados a refletir sobre o tempo que vivemos. António, falou de filosofia e, portanto, voltando se calhar cronologicamente um bocadinho atrás, também para partilharmos um bocadinho da sua história de vida, disse-nos que estava no curso de filosofia. Eu peço desculpa, estão a tocar-me à porta. Venho aqui uma pessoa minha trazer-me peixe. Venha aí a Suzete. Força, se é para o jantar, não tem mal. Eu já venho, desculpa. Nós até depois podemos fazer todos também uma sardinhada. Professor, está-me a ouvir? Estou. Ah, ok. É que a minha imagem bloqueou, não bloqueou. Não sei, eu não estou a ver quem é que me está a falar agora até. Catarina. Onde é que está a Catarina? Eu acho que a minha imagem... com a câmera desligada. Está ligada, já é bloqueada. Pronto, não faz mal, mas não faz mal. Você não me desativa o som que eu também não consigo ativá-lo depois, ok? Só lhe queria pedir isso. Tá bom. Eu só desativo se às vezes estiver a fazer interferência, ok? Ok. Pronto, vamos só aguardar um bocadinho. Já cheguei, já tenho peixe. Já tem jantar. Não, dizia eu há pouco que falou em filosofia. Como é que disse que o teatro o agarrou, o puxou. Como é que isso de repente aconteceu? Há um clique? Bom,
Quando eu tinha a vossa idade, presumo que deverão ter por volta dos, a maior parte de vocês, 15, 16, 17, 18, por aí. Quando eu tinha a vossa idade, e quando entrei aconteceu uma coisa extraordinária, quando eu tinha 18 anos, que é uma coisa chamada 25 de Abril de 1974. E, portanto, quando se tem o 25 de Abril... A ligação está um com bocadinho 18 anos, fraca. Ok, já voltou. e, portanto, a ideia da liberdade, que era uma ideia, a minha internet está instável. Vocês ouvem-me? Nós estamos bem. Ouvimos, ouvimos. Eu, com o 25 de Abril, a ideia da liberdade, que era uma coisa que não existia, vocês não imaginam o que é viver sem ser em liberdade, é uma coisa que na vossa cabeça não existe. Vocês sabem que a liberdade é um direito absoluto e inalienável de qualquer ser humano. E, portanto, Agora deixa-nos ouvir. Milhares de portas para se abriram. Opa! Não posso fazer nada. Agora já está. É a minha internet que deve ser... Eu continuo sem ouvir o António. Mas estamos a ouvir, agora estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Estava eu a dizer que eu estava na primeira ano da faculdade e como se abriram muitas portas, a seguir ao 25 de Abril, eu experimentei muita coisa. Eu cantei em coros, eu fiz música, eu experimentei muita coisa. E uma das coisas que eu experimentei também foi o teatro. E quando experimentei o teatro, foi como se eu me agarrasse de facto e eu aí fiquei. Eu fazia teatro, não havia escolas no norte do país, só havia uma escola de teatro, uma escola superior em Lisboa. Não havia formação no norte e, portanto, eu não tinha formação nenhuma a não ser... eu fazia parte de um grupo de teatro de amadores em Espinho, que era onde eu vivia, e fazia peças de teatro aí com esse grupo. E alguém de uma companhia profissional me viu, uma companhia que era a Seiva Trupe, que aliás falou-se disso aí no poema, me viu e achou, quando eu tinha 18 anos, que eu era capaz de ter alguma capacidade para poder trabalhar profissionalmente. E convidou-me para trabalhar na Seiva Trupe. Portanto, eu ainda fiz mais um ano na faculdade, mas a partir daí era impensável eu continuar a estudar na faculdade e a trabalhar a tempo inteiro no teatro e, portanto, decidi, a partir daí, fazer a minha vida profissional toda sempre. Ok, espera um pouco. Mas eu acho que quando Não estou a falo... ouvir nada, professor. Não, é a ligação, Eu faço... Ok. Portanto, Já está. É a ligação. E entretanto, eu fundei companhias de teatro, deslocalizei-as do Porto. Primeiro trabalhei no Porto, depois trabalhei numa companhia de teatro. Fundei uma companhia de teatro numa aldeia em Trás-os-Montes. Depois fui para uma companhia de teatro em Viana do Castelo, depois voltei ao Porto, depois fui a Lisboa e depois voltei aqui, fiquei há 30 anos. Sou um dos fundadores da Academia Contemporânea de Espetáculo. Nós estamos a ouvir com algumas interferências. Fazem 30 anos. Nós agora estamos a ouvir com algumas interferências, não conseguimos mesmo. E, portanto, entre a formação. E agora eu não sei o que é que posso fazer. O que é que eu posso fazer? Portanto, entre o teatro, a escola, o trabalho de direção no Teatro Universitário do Porto, onde estive 10 anos, o teatro de direção em alguns grupos de amadores, o teatro, o trabalho depois como ator na televisão, no cinema, a minha vida tem-se feito assim muito preenchida. Há alturas da minha vida que é um bocadinho, que é tudo um bocadinho esquizofrénico. Entre correr para Lisboa, voltar ao Porto, dar aulas e dizer poemas, estar a filmar na televisão, ou poder fazer uma série, enfim. É tudo um bocadinho louco. Mas eu agora quero que isto acalme um pouco, porque
eu já não tenho a energia que tinha e, portanto, este ano temos as comemorações dos 30 anos da Academia, que acho que são muito importantes, e a seguir logo se verá o que é que eu decidirei, porque eu sempre fui muito senhor do meu nariz, quer dizer, eu sempre fiz o meu trabalho em função dos meus próprios anseios. A Academia, a CE, a Escola de Artes, é uma escola de formação, mas tem também agregada uma companhia de teatro que se chama Teatro do Bolhão. E eu costumo dizer que, apesar de tudo, sou um ator muito, muito privilegiado, porque faço no Teatro do Bolhão os papéis das peças que eu próprio escolho como repertório para a companhia. Eu tenho uma preocupação muito grande na formação e, evidentemente, na formação técnica e artística dos elencos, dos técnicos, etc. Mas hoje em dia tenho uma maior preocupação na formação de públicos. E por isso a oferta de produção do Teatro do Bolhão, do ponto de vista do repertório, é muito diversa, exatamente porque há públicos que também são diversos. Daí que, por exemplo, nós fazemos muito teatro a partir de textos clássicos dos grandes autores, os gregos, o Shakespeare, o Brecht, o Molière, etc. Eu digo Molière, que a Helena gosta que eu diga à francesa. E, portanto, esta é uma oferta também com o intuito de formar públicos. Para que os públicos, sendo formados, possam ser mais exigentes, porque esta relação com o público é fundamental para fazer desenvolver a produção teatral e o teatro e a arte. Eu, por exemplo, indignei-me muito com algumas coisas que aconteceram agora, nomeadamente com o Ministério da Educação e da maneira como olhou e continua a olhar para o nosso setor no meio desta pandemia doida. A ideia de que se pode andar em avião com aviões lotados e que não se pode ir ao teatro, ou que se podia muito pouco ir ao teatro, foi uma coisa que me enfureceu, como eu vos costumo dizer. E, portanto, eu faço algumas lutas, eu entro, quer dizer, eu não viro a cara a uma boa discussão e à luta, porque acho que assim é importante. Ganhamos algumas coisas nisso. Nessa luta já ganhamos algumas coisas, mas o fundamental ainda não está a ganhar. Mas os passos são sempre muito pequenos, não é? Muito pequeno. E levam muito tempo a dar um pequeno passo. Qualquer pequeno passo que haja. Mas reparem, há 44 anos que entro nesta luta, as coisas se exploram muito pouco. Claro. Mas se eu, quando eu for daqui para outro sítio, deixar para vocês que cá ficam uma coisa melhor do que aquela que eu tinha quando tinha a vossa idade, o meu trabalho está feito. Porque eu acho que as pessoas têm de fazer o seu trabalho. E, portanto, não se está nisto só porque... Não, está-se nesta profissão porque esta profissão é desgastante. Porque ela nos obriga diariamente a ter opiniões. Porque ela nos obriga diariamente a trabalhar. Porque ela nos obriga diariamente a entender os outros e a diferença dos outros. E, portanto, a sermos mais tolerantes e melhores seres humanos. E isto é qualquer coisa de transversal a todas as artes. E, portanto, se nós entendermos isto assim e entendermos que há lutas que valem a pena serem feitas exatamente para o que fica aqui ser melhor do que o que aqui estava quando aqui cheguei, eu acho que vale a pena, não é? Nós daqui a pouco queríamos também aprofundar um bocadinho mais portanto, a Academia. Queríamos falar um bocadinho mais sobre a Academia, mas eu vou recuar um bocadinho mais atrás, porque também é um tema que nos interessa. Há pouco falou-nos que numa certa esquizofrenia de vida, não é? Andar a correr de um lado para o outro, até me surgiu uma questão que eu envolvo aqui também, que é... que eu às vezes também penso nisso, o facto de estar ligado à televisão, ao cinema, ao teatro, por vezes ter vários espetáculos ou
produções a decorrer ao mesmo tempo? Há também essa esquizofrenia de personagens? E se há, como é, o que é que faz para conseguir saltar de uma para a outra? Portanto, voltando também aí a esse ponto, quando falávamos do teatro e dos seus primeiros contactos nesse mundo, como é que depois deu o salto para outras vertentes, como sendo a televisão, o cinema? Eu não sei se foi uma primeiro, se foi outra, mas como é que se dá? Como é que isso acontece? Tentando responder assim, vamos começar pela última. Como é que acontece a passagem? Para mim é muito simples. O teatro é a casa. O teatro é o sítio o lugar onde se aprende. É o espaço que se habita. Sair daí para outras casas, mas voltar sempre à casa. Portanto, a formação de atores, técnicos, etc., é sempre feita no teatro. Depois, a articulação das técnicas que se aprendem no teatro para outros canais é uma coisa que tem de ser feita com calma e com tempo. É evidente que num platô de televisão ou de cinema tu não tens necessidade de projetar a voz, mas continuas a ter necessidade de articular a tua voz. E isso tu aprendeste no teatro também. Não precisas de projetar a voz, portanto, tens uma relação com o microfone que é muito mais próxima do que a relação com a plateia, mas a verdade é que o que se aprende é sempre no teatro. Onde se aprende é permanentemente no teatro. Eu lembro-me, por exemplo, de uma novela que está a dar agora, que foi reposta, mas lembro-me claramente disso, que é uma novela que se chama Espírito Indomável. Isso está a dar agora, porque acabou uma e está a dar agora outra, que nós fizemos há 5, 6 anos, não me recordo. E lembro-me que eu tenho um núcleo familiar com uma atriz muito nova do Porto, que é Mariana Monteiro, com um ator de Lisboa chamado Diogo Amaral. E eu, por exemplo, só para terem uma ideia, eu acho que o Diogo Amaral nunca na vida pisou um palco. Ou acho que fez uma experiência no teatro muito curta. E lembro-me que todos os dias em que nós íamos gravar para estúdio, eu lhe dizer: quando acabares esta novela, a primeira coisa que tens de fazer é teatro. Teatro. Porque há muita coisa que tu precisas de aprender e é o teatro que te vai ensinar. Porque tu aqui não vais aprender. Vocês sabem que o ritmo de gravação muitas vezes não tem nada a ver com o ritmo de representação. Há atores que, não tendo experiência de palco, dizem as suas falas só quando a luz da sua câmara acende. E, portanto, quando estão a ser gravados, não é? Qualquer ator de palco sabe claramente que o ritmo de uma cena não é imposto por técnicas exteriores. O ritmo de uma cena é sempre impulsionado por motivações internas dos atores e das personagens que eles estão a representar. E, portanto, ninguém vivem-nas mais intensamente. Vivem-nas mais intensamente, claro. Diria eu. Ninguém está à espera que um espectador que, entretanto, limpou um ouvido, deixe de o limpar para ouvir o que tu acabaste de dizer em palco. Né? O ritmo e o tempo são coisas muito precisas. Portanto, sobre isso não há dúvidas e para mim também não houve dúvidas. A minha primeira experiência fora do teatro, na televisão, eu já tinha 15 anos de ator profissional. 15. A minha primeira experiência. E depois nunca mais parou. Mas digamos que eu fui chegando. É como a minha primeira experiência como encenador profissional foi depois de eu ter feito muitas experiências no Teatro Universitário do Porto, em grupos de amadores, etc, etc, etc. Isto em relação à segunda parte da conversa. Mas já, em relação à primeira. Mas já agora, isto é como as cerejas, não é? Umas coisas vão puxando as outras. E agora falou-me, portanto, a parte da televisão e a experiência em si, e agora eu é que me perdi. Estava a falar
Era esta pergunta. Deixa-me voltar à Olha, eu já me lembro. esquizofrenia. Eu já me lembro. Está bem. Vamos voltar à esquizofrenia. A esquizofrenia, exatamente. Serem atores que fazem novelas e teatro ao mesmo tempo. Eu não faço. Eu nunca faço. Embora eu não seja daqueles atores do método, daqueles que levam as personagens para casa, que dormem com as personagens, eu não acredito nada disso. Eu não sou nada disso. Portanto, eu não acredito nisso. Eu não... a verdade é que muitas vezes, por exemplo, quando há atores que dizem que sofrem muito com as personagens, etc, etc, eu também sofro, mas não é com as personagens, é com o trabalho que elas me dão. Isso é que me faz sofrer. O que me faz sofrer, quando eu faço um personagem numa novela, um personagem muito violento, que tem de bater na mulher, porque é um homem que exerce violência doméstica sobre a mulher, quando eu tenho de fazer isso, isto cansa-me muito. E cansa-me muito por várias razões. Uma delas é porque fisicamente é cansativo fazer aquelas cenas. Porque nós não estamos de acordo com aquela personagem. Mas temos sempre um problema terrível, que é temos a necessidade absoluta de compreender a personagem, mesmo não estando de acordo com ela, para a executar da maneira mais precisa no sentido de atingir determinados resultados. Se eu, como cidadão, entendo que é preciso falar sobre a violência doméstica e chamar a atenção para um flagelo da nossa sociedade como esse, eu aceito fazer esses papéis, fazê-los afincadamente, mesmo que me custe ao sábado de manhã muito, ir aqui ao lado ao mercado do Bolhão e ser insultado pelas mulheres, pelas vendedoras, todas em coro. Portanto, há sempre uma função muito importante no trabalho que nós fazemos. E isso é que me cansa muitas vezes. Agora, eu não sou esquizofrénico ao ponto de sair de gravações e ir para um teatro fazer... Eu não faço isso. Primeiro, também estou no Porto e, portanto, tenho de ir para Lisboa. Como sabem, o país está muito inclinado e nós, para fazermos cinema e televisão, temos quase sempre que ir para Lisboa. E, portanto, eu durante a semana vou para Lisboa e depois volto. Mas, por exemplo, o ano passado, eu estava a fazer uma novela e tinha programado no Teatro do Bolhão a reposição do Dom Quixote, do espetáculo que estive a fazer do Dom Quixote. O que é que eu fiz? Quando negociei com os produtores da novela, imediatamente disse: há aqui umas datas, 3 semanas, em que eu não posso filmar, eu não posso gravar, porque eu estou a fazer teatro e eu não misturo. Mas agora surge uma dúvida. Portanto, até lá eu fiz uma coisa. Peço desculpa, é que parou a imagem. Mas já está ou não? Agora sim. Continua a dizer que está instável. Eu não sei porquê. Eu estou no centro do Porto. É mais fácil morar fora do que morar aqui no centro. Estava eu a dizer, então, essa esquizofrenia muitas vezes tem mais a ver com a minha vida pessoal do que propriamente com as questões das personagens. Mas eu habituei-me muito, por exemplo, o ritmo de fazer teatro é completamente diferente do ritmo de fazer televisão. Quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista técnico, quer mesmo do ponto de vista humano. Por exemplo, acabamos um espetáculo à meia-noite. Nunca conseguimos dormir antes das 2 da manhã. A adrenalina do palco não nos deixa descansados. Portanto, quem passa por isto sabe que isto é assim com toda a gente. Portanto, antes das 2 da manhã, ninguém consegue dormir. É por isso que se dizem que os atores são boémios. É uma treta, não é? E portanto, no dia seguinte o ritmo é 1. Na televisão, o ritmo é completamente diferente. Às 6 da manhã estás levantado, com o banho tomado, fresco e consciente, porque vais para estúdio ser preparado para passar 12 horas a gravar cenas atrás de cenas. Eu já gravei um dia 52
Sim. Posso fazer uma? Alguém quer Posso? perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisa. Força. O que é que acha mais cansativo, o teatro ou o cinema? E a televisão e isso? Eu costumo dizer que o teatro me cansa muito. Mas o que me cansa no teatro é aquela hora e meia ou aquelas 2 horas, porque são sempre muito intensas. Muito intensas. E isso cansa-me. Mas, entretanto, isso passa. Por exemplo, há coisas muito curiosas. Às vezes estou muito cansado, fisicamente muito cansado, e tenho um espetáculo para fazer. E estou no camarim e pergunto-me, mas como é que eu vou conseguir? Como é que é possível? Eu estou tão cansado. E entras no palco e o cansaço passa completamente e durante 2 horas não há absolutamente nada que perturbe aquilo que estás a fazer. É como se entrasses noutra dimensão. E, portanto, mesmo que estejas doente, entras em cena e isso é completamente ultrapassado. Há um cansaço no audiovisual, no cinema e na televisão, no cinema, por exemplo, há um cansaço terrível pelo ato da espera. É muito frequente os atores do cinema dizerem que não são pagos para filmar, são pagos para esperar. Porque tu podes... Na televisão, não. A televisão, faz outra cena, mudas de roupa, faz outra cena, mudas de roupa. O que eu costumo dizer às camareiras que me ajudam, ter pessoas a ajudar-nos a mudar de roupa, fazer as cenas depois. Porque é tão louco. Agora, no cinema, tu podes ficar 8 horas à espera para depois fazeres uma cena que depois de montada durou 30 segundos. Não durou mais que 30 segundos, por exemplo. Portanto, o cansaço advém e, portanto, tens de ter estratégias. Tu tens de ter estratégias para, estando a fazer teatro, teres um ritmo de vida, estás a fazer televisão, teres outro ritmo de vida, porque se não conseguires fazer isso, enlouqueces. Será mesmo esquizofrénico. Será que são esses fatores que fazem com que às vezes as pessoas, alguém que esteja ligado a essas áreas, não é? Um ator que faça televisão ou que faça cinema, porque já não é a primeira vez que eu ouço atores que fazem essas 3 áreas, ou 2, televisão e teatro, e que dizem que realmente que o teatro os preenche de uma outra forma que os outros meios não. Será que é por causa desses fatores de termos que estar à espera? Ou seja, nós no teatro, digo eu, enquanto estamos em cena, aquela cena é eterna, enquanto está a durar. Ela dura o tempo da cena, da peça. Enquanto que essas quebras, se calhar, que haja na televisão e no cinema, será que é isso que faz desencantar-nos? Pedro, não sei. Assim, será uma experiência diferente para cada um. É. E o que pode ser fascinante no cinema é tu adquirires a capacidade de fazer um personagem com estes picos de intervalo. Quer dizer, não há uma narrativa linear. Eu lembro-me do primeiro filme, longa-metragem que eu fiz, a primeira cena que eu fiz foi talvez uma cena do meio do filme. Eu fiz uma série que é a Ferreirinha, sobre a Dona Antónia Ferreira e o vinho do Porto. Eu faço o marido dela nessa série. E ele morre no final da série, tem um infarto de miocárdio e tem um infarto fulminante e morre. Nós gravamos algumas cenas, nós gravamos no país todo, nós gravamos algumas cenas aqui nas Caves do Vinho do Porto. E no primeiro dia que eu fui gravar, o que estava em plano e que foi gravado foi a minha morte. Portanto, tu começas uma narrativa de ficção exatamente pelo fim. Já não vou falar aqui da dificuldade de fazer uma cena em que tens um infarto de miocárdio agudo e morres. Né? E do realizador, depois de caíres ao chão, tu pôr a câmara num grande plano e tu ficas a morrer para a câmara.
Como se nós soubéssemos o que é isso, não é? Pronto. Portanto, tens, obviamente, de pensar sobre as coisas e fazê-las. Agora, a narrativa não é linear. Mas há outras componentes que são muito mais importantes, talvez. Tem a ver com os atos criativos. Tu, no teatro, assumes-te por completo, assumes-te como ator e como ser criativo daquilo que estás a fazer. Muitas vezes na televisão não tens esse tempo. Muitas vezes na televisão não tens... Não temos o tempo ou não nos dão a hipótese? Não temos tempo. O ritmo de gravação não te permite... Mas o realizador ou a pessoa que dirige dá-nos essa liberdade? Dá essa liberdade ao ator de criação também? Não há tempo, pura e simplesmente. Depende. Por exemplo, se fizeres uma série tens um determinado ritmo e, portanto, aí tens algum tempo. Por exemplo, eu fiz uma série o ano passado que passou agora chamada A Espia, na RTP1, e eu tinha algum tempo. Aí é um realizador que eu conheço há muitos anos, com quem trabalho, e, portanto, tem um determinado ritmo, sabe que a produção lhe diz é preciso gravar não sei quantos minutos por dia. Agora, na televisão, nomeadamente no formato de novela, é preciso, os realizadores são contratados pela sua capacidade de fazer minutos, de fazer minutagem, não é pela sua capacidade de realizar. O que eles fazem é estar num estúdio, com umas máquinas à frente, e picam, chama-se picar, picam a câmara 1, ou a 2, ou a 3, conforme o plano que querem. E são contratados, e são bons realizadores de telenovela, aqueles que picam melhor e com mais ritmo. Se vocês estiverem atentos, nenhum espectador obviamente pensa nisso, mas se vocês estiverem atentos, as novelas em estúdio estão sempre feitas da mesma maneira. 3 câmaras, uma aqui, outra aqui e outra aqui. A que está de frente dá os planos gerais. A que está de lado dá os atores que estão do lado esquerdo. A que está do lado esquerdo dá os atores que estão, faz umas diagonais, que estão do lado direito. E, portanto, se fala este, pica aqui. Se fala aquele, pica aqui. Se faz um geral. E o esquema é sempre o mesmo. E reparem quantas vezes se ouve a voz de um ator e a câmara ainda está no outro. Quando pica, o outro já vai a meio da frase. Significa que o realizador picou atrasado. Não é, para eles, produtores, não é um bom realizador. Portanto, há questões que são muito dogmáticas até, que são ridículas, que até parecem ridículas, mas nós temos de saber viver com isto. Por exemplo, eu, sempre que faço telenovela, esse formato, o que eu pretendo de mim próprio é desafiar-me ao ponto de ter a capacidade de responder a alguns desafios muito rapidamente. Não temos o tempo do teatro. Temos de ser muito mais ágeis a responder. E, portanto, essa agilidade que eu aprendi, porque tive de aprender a fazer televisão, tem-me ajudado a ser também ágil, quando é preciso, no palco. E, portanto, há aqui uma relação que também é dialética, como dizíamos há pouco. E, portanto, aprende-se com tudo. Todavia, não tenho dúvidas que o facto de tu trabalhares 12 horas por dia em televisão, de mudares de roupa não sei quantas vezes por dia, da maior parte das vezes estás a fazer cenas que achas que são absolutamente inúteis e inócuas, porque passamos a vida a dizer a mesma coisa e questionamos isso, porque nós hoje questionamos o ritmo do próprio espectador, não é? Mas depois eu penso, não, mas o Shakespeare também estava sempre a repetir a mesma coisa. Porque no Shakespeare, o espectador de teatro abandonava a sala, ia lá fora, depois voltava, e, portanto, ele, como grande dramaturgo que era, tinha necessidade recorrente de escrever as mesmas ideias para que aqueles que saíram e, entretanto, voltaram, não perdessem o fio à meada. Portanto, isto só está muito extremado na televisão, não é? Mas foi ao teatro que foi beber, foi ao teatro que foi buscar esta ideia. E, portanto, o que acontece aqui é que, se tu dizes, mas eu estou a dizer a mesma coisa, pois, mas é que a Dona Emília, entretanto, foi à cozinha e voltou, e é preciso que tu digas a mesma coisa para ela ouvir o que não ouviu, entretanto. E é verdade. E no momento em que tu perceberes isto, tu
sossegas com aquilo que estás a fazer. Porque é muito frequente nós ficarmos muito chateados com o que andamos a fazer, porque não tenho uma... Não. No dia em que tu perceberes que isto é assim, e é assim que é feito, e aceitares que é assim que é feito, e tentares fazer o melhor que podes e que sabes, e divertir-te e aprenderes com aquilo que estás a fazer, eu acho que não deves nada a ninguém. Agora, o teatro é de facto outra coisa. Qualquer um de vocês, agora, os pais estão fartos de vos ter em casa, não é? Como dizem os meus alunos, eu digo, vocês agora vão para o teatro, o pai deixa, os pais deixam, estão fartos de nos terem em casa, mas a verdade é que quando saem, a primeira coisa que querem é o colinho de casa, não é? Portanto, o teatro é isso, é o afago, é o aconchego, é o amor, é tudo isso. E é preciso voltar lá, frequentemente, para depois podermos andar pelo mundo. É um bocadinho isso, acho eu. Há um outro lado esquizofrénico, já agora, mas que tem a ver com esta coisa de Lisboa e do Porto. Sim, mas sim. Eu aprendi há mais de 20 anos a fazer uma coisa muito simples. Eu entro no Alfa, no comboio para Lisboa, eu nunca de carro, sempre de comboio, não vou de avião que é muito rápido, eu preciso de tempo, eu vou de comboio e estudo os textos daquela semana e meto a minha cabeça no que vou fazer a Lisboa. Eu acabo à quinta-feira, porque eu à sexta tenho aulas e, portanto, à sexta não gravo. À quinta-feira à noite eu venho para cima e meto a cabeça no outro sítio e naquilo que eu vou fazer. Portanto, o espaço de tempo que me deia, que o Alfa leva do Porto para Lisboa e de Lisboa para o Porto, é para mim absolutamente fundamental para eu manter um certo equilíbrio naquilo que ando a fazer. Mas o facto de não fazer então as duas em simultâneo, portanto, outro tipo de projetos em simultâneo, não é só por causa, ou é só por causa dessas distâncias, desses condicionantes físicas, da distância, Porto-Lisboa, ou não? Ou o António pensa que para eu conseguir captar, portanto, ter um bom desempenho com uma determinada personagem, que eu tenho que me concentrar nela, tenho que me fixar nessa e não estar com mais nenhuma outra coisa na cabeça. E eu pergunto isto porque nós sabemos que há quem esteja a trabalhar em 30 coisas ao mesmo tempo, não é? Depois não sabemos, será que é bom, é positivo? Eu não estou a julgar nada, estamos só muito bem, a perceber. Eu sei muito bem que sofro quando estou com umas atrizes que eu conheço que estão sempre a fazer tudo. E depois, quando estou a trabalhar, eu sei muito bem o que é que sofro. Mas não tem a ver com isso, quer dizer, não é a ideia. Isso já quer dizer alguma coisa, isso já quer dizer alguma coisa. Mas não é a ideia da esquizofrenia, de eu me entregar a um papel, não é isso. Não, é porque é humanamente cansativo, depois de 12 horas em estúdio, alguém estar em condições físicas, porque o teatro é um trabalho físico, a voz é um trabalho físico, o corpo é um trabalho físico e, portanto, é impossível que alguém esteja bem para fazer o seu trabalho como deve ser em cima do palco. Não tenho a menor dúvida. Não é porque a personagem, para eu me dedicar à personagem, não. É para eu ter alguma sanidade física comigo próprio quando estou a trabalhar. Agora, vocês imaginam que é estar 12 horas em estúdio, sair às 6, comer uma coisinha qualquer, ir a correr para o teatro, ir a ficar até à meia-noite a fazer uma peça. Imaginem, e no dia seguinte, às 6 da manhã, outra vez para isto. O que é que paga isto? Não há nada que pague isto. Nem o dinheiro. Nem o dinheiro. Não há nada que pague isto. E, portanto, não há condições físicas para se conseguir fazer este tipo de trabalho. Faz. Claro que há pessoas que fazem. Mas de certeza que não fazem bem. Ou melhor, fariam muito melhor se fizessem noutras condições. Disso eu não tenho dúvida. Mas é curioso, porque os atores que fazem isto, e há vários que fazem isto, perguntam-me frequentemente a mim, epá, não é muito cansativo para ti, ir para cima, ir para baixo, ir para cima, e para ti, sair daqui, ir para o teatro, do teatro vir para aqui, daqui para o... não é? Exatamente. Portanto, não é possível, é possível, mas não é bom. Claro. Posso fazer uma pergunta? Sim, Lino, força. Eu queria fazer... O Lino não tem câmara, pois não? A primeira era que... Podes ligar, Lino. É Lino. É a Maria Vilela, Lino. Espera aí, pessoa, espera aí. Liga.
O quê? A câmara. Ok, professor, desculpa. Espera aí. É só para te vermos. É que está tudo baralhado, então é um bocado difícil de estar. É que eu estou aqui no computador, então Ah, pronto, estás com sono. muito baralhado. Força, diz. Às vezes fica tudo bugado, então às vezes tipo, a minha cara não ficar parada, eu desligo a câmera. Força, mas faz a tua pergunta. Pronto, era qual foi a série, filme ou teatro que costumam mais fazer? É muito frequente fazerem essas perguntas. E é muito frequente eu dizer que essas perguntas não têm sentido nenhum. Porque se vocês pensarem bem, não têm mesmo sentido nenhum, quer dizer. E eu, aliás, respondo sempre da mesma maneira, que é responder aquelas respostas do politicamente correto. Aquilo que eu mais gosto de fazer é aquilo que eu vou fazer a seguir. Pois. Porque Esta semana ouvimos o mesmo de outros convidados. É como a velha história de se fosse para uma ilha, que livro é que levava. Isso são passatempos de verão, não é? São aqueles passatempos de verão. Que livro, que não sei, no outro dia, e agora nesta época, e estamos todos aqui metidos em casa, é frequente mandarem-me perguntas dessas. Ai, por favor, aconselho um livro, um disco. Eu aconselho, mas não quer dizer que esses são os livros. Claro. Eu tenho ali na biblioteca para aí 4.000 livros. Se me perguntarem se eu gosto de um, eu digo não. Eu para já gosto daqueles todos. Não é? Eles servem para uma coisa, ou para outra, ou para uma, ou para outra. Não é? Portanto, é difícil. Não é difícil. Tudo que eu pudesse dizer sobre isso não é sério. Eu posso, como experiência, e as experiências são particulares, porque têm muito a ver com as pessoas com quem as fazes, com o tempo, com a época, enfim, com quem trabalhas, com quem te dirige, com quem contracenas. Há experiências que te marcam por isso. Há outras que te marcam pela maneira, por exemplo, só para terem uma ideia, eu não sei, acho que não, que o Édipo do Sófocles, que eu já fiz em 2 montagens diferentes, já fiz há 20 anos e voltei a fazer agora, tenha sido a melhor experiência para mim no teatro. Creio que não poderei dizer isso. Mas quando eu fui ao Chipre, a um Festival Internacional de Teatro Clássico, e fiz o espetáculo num teatro, num anfiteatro ao ar livre, com 2.600 anos, sobre o mar, com 5.000 espectadores, sem amplificação, com os pés descalços a fazer a última cena, completamente cego, a dizer um monólogo maravilhoso, quando se faz escuro e os espectadores começam a bater palmas e tu só vês estrelas, porque aquilo é longe de qualquer cidade e fica escuro e, portanto, só vês as estrelas do céu. Esta experiência é única para a minha vida. Eu não sei se é melhor, se há de ser. Agora, eu não me vou esquecer dela. Né? E, portanto, há pequenas coisas. Olha, como diz o meu amigo Sérgio Godinho, a vida é feita de pequenos nadas. E, por exemplo, eu era um ator muito pouco dado à ideia dos pequenos nadas, porque eu achava que o espectador estava muito longe de mim. E, portanto, o pequeno nada que eu fizesse, ele não ia ver. E, portanto, seria inútil eu fazer o pequeno nada. Até o dia em que eu fiz um Tchekov. E quando eu fiz um Tchekov, que é outro grande autor, eu percebi que eu estava completamente errado, que eu tinha sido completamente estúpido até ali, e que os pequenos nadas com que tu constróis o teu trabalho em cima da cena podem não ser vistos, mas são sempre pressentidos pelo espectador. São eles que marcam a barreira do que tu estás a fazer, com sentido ou sem sentido. E, portanto, isto é muito, muito, muito importante. E é preciso olhar cada vez mais para os pequenos nadas e construir com eles um objeto bastante maior. Uhum. Eu acho que não respondi à tua pergunta. Eu queria fazer outra pergunta. Diz, Lino, está relacionado com o que estamos a falar também? Sim, eu queria perguntar se alguma vez no passado pensava que seria tão influente para o entretenimento das pessoas como é hoje. Seria tão quê? Influente. Seria tão influente para o entretenimento das pessoas como é hoje. Nunca pensei nisto porque
nunca pensei que sou influente. É um influencer. Não é minha função ser influente. Não. Eu não uso essa palavra. Uso outra. Quando fundei a escola, não fundei sozinho, fundei com mais gente, mas quando eu fundei, eu quis ser para os meus alunos modelo, não influente, modelo. E modelo de quê? Modelo de atitude, de ator, de ética, etc. Porque a formação também não é só aprender a colocar a voz ou a mexer melhor o corpo, não. É preciso ter visão sobre o mundo e sobre a ética e a maneira como abraçamos a profissão. E, portanto, eu faço um grande esforço, mesmo quando estou zangado, não é, Bruna? Para ser modelo. Até porque o modelo... Nunca são... E vai ser... Até porque o modelo nós vamos modelando e vamos colocando outras coisas, vamos crescendo sobre ele, não é? E, enquanto que o influenciador é alguém que aponta um caminho e os outros vão atrás quase como ovelhas, não é? Nós andamos pelas zangas que deixa de ser modelo, acho eu. Acho que nunca é pelas zangas que se deixa de ser modelo. Pelo contrário. Mas é curioso, porque no início, na escola, dizíamos isso, é preciso ser um modelo para os alunos e, portanto, é preciso continuar a fazer teatro, como ator. E passavam uns anos, os nossos candidatos mudaram, por várias razões, pela faixa etária, etc. E alguém dizia, possivelmente tu continuas a ser modelo, mas agora de televisão, o modelo. Eu disse, não, isso não pode ser. É por isso que nós temos de ter uma companhia e eu tenho de continuar a trabalhar no teatro. Eu digo eu e os outros atores que trabalham connosco, evidentemente. Temos de ser modelos no bom sentido. Repara, quando fazes o Édipo e tens um coro de 10, não sei quantos eram, ex-alunos a fazer contigo, ou quando fazes o Galileu do Brecht e tens 10 ex-alunos, e o encenador te pergunta porquê é que tu queres fazer o Galileu? E eu digo, olha, eu quero fazer o Galileu porque está na hora de voltarmos a questionar estas questões da relação do mundo com o universo. E está na hora de pôr em cena as relações do mestre com os alunos, que é o que Galileu faz com os seus discípulos. E, portanto, essa relação que ele tem, eu queria levar isso para o palco e foi um prazer enorme para mim, nunca comentei isto, enorme para mim, por exemplo, trabalhar com o Tiago, que era o discípulo, que foi meu aluno e que era o discípulo de Galileu. Esta experiência, são as tais pequenas experiências da vida que às vezes marcam e não sabemos bem porquê. Era tão fundamental para mim, porque para mim, eu fazer aquele espetáculo tinha a ver também com a forma como eu me relacionava com os meus alunos. E a maneira como se leva isso para a cena. Eu lembro-me de estar a fazer cenas com o Manel, com eles todos. Havia uma cena que eram eles todos, eu a explicar-lhes uma série de coisas. E às vezes enganavam-se no texto, porque ficavam a olhar para mim em cena e começavam a trocar o texto. Criávamos de repente, a cena era maravilhosa. Eu achava que a cena era maravilhosa. E chegava ao fim, chamava e dizia, vocês trocaram aqui o texto todo. Só que a cena estava tão no sítio certo, tão organicamente certo, tão verdadeiramente certo, que o que menos importava ali até era o valor das palavras. Exatamente porque nós levamos isso para a cena. E isso também tem valor. O António já referiu então à academia, era precisamente para aí que eu queria ir também um bocadinho agora. Como é que, porque eu julgo que a academia será um projeto, será que eu lhe posso chamar projeto, mas será algo mais recente, não é, na sua vida. Como é que surgiu? Tem 30 anos. Eu tinha a ideia que era... A academia faz 30 anos este ano. Então, eu estou a confundir com o Teatro assim de Bolhão, então se calhar. Foi a nível das obras, então olha, nós mudamos de espaço. Quando é que começou e como é que começa então a academia? A academia é uma escola profissional de teatro, né?
nasce exatamente quando as escolas profissionais de teatro foram criadas no país, há 30 anos. Somos a primeira do país. Quando fundamos a escola com profissionais das 3 companhias de teatro que existiam no Porto. Seiva Trupe, Teatro Experimental do Porto, as 4, Tiar, que era a minha, o Tiar, e os Comediantes, que entretanto tinham acabado, que era uma outra companhia. Entre técnicos e atores, fundamos a escola. Foi uma grande luta conseguirmos um espaço. Conseguimos um espaço, um prédio, onde funcionamos durante 10 anos, creio eu. Ou nem tanto, 10 anos mais ou menos. Não tínhamos espaço conveniente, era muito perto do Teatro Universitário do Porto e utilizávamos as instalações do Teatro Universitário do Porto também. Utilizávamos também o espaço da minha companhia, que era o Tiar, que era na Rua do Heroísmo, perto de Campanhã. E, portanto, já não existe essa sala. Mas como estávamos muito dispersos pelos espaços, conseguimos, ao fim desse tempo, negociar a cedência de um outro espaço, que era um antigo colégio no Porto, que é o Colégio Almeida Garrett, que era um colégio que estava anexado, um antigo colégio que tinha sido anexado pela reitoria da Universidade do Porto à Faculdade de Engenharia do Porto, mas que, entretanto, com a criação do novo polo universitário, tinha ficado desativada o espaço e nós fomos para lá, e onde era o antigo ginásio fizemos o teatro e ficamos ali a funcionar durante algum tempo, alguns anos. Entretanto, durante isto, andamos à procura de identificar um espaço no Porto que servisse para nós colocarmos a companhia e a escola. E descobrimos na Rua Formosa, junto ao Bolhão, um antigo palacete do século XVIII, que é o Palácio dos Condes do Bolhão, que estava muito devoluto, porque durante anos tinha sido abandonado, tinha sido uma grande empresa, a partir dos anos 40, de uma litografia, tinha sido abandonada e estava em muito mau estado. Fomos identificar o dono, era uma senhora, fomos tentar arranjar maneira de o comprar, conseguimos, não vou contar a história toda, porque a história é muito... E conseguimos, comprou-se, a Câmara do Porto comprou e cedeu-nos, em regime de comodato, mas era preciso fazer obras de fundo. Na antiga litografia, nas traseiras, que era o antigo jardim, fazer um teatro, um auditório, e depois no próprio palácio fazer obras imensas, que estavam em muito mais condições. Hoje, as obras, ao fim de 10 anos, andamos 10 anos a angariar fundos, gastamos 3 milhões de euros, para quem é do teatro e não tem nada, Pois. E fizemos o restauro de todo o espaço. O espaço hoje é património nacional, é um espaço no centro da cidade do Porto, tem um auditório, tem uma companhia de teatro e tem uma escola de teatro a funcionar a tempo inteiro. Portanto, há aqui vertentes várias num mesmo projeto. Recuperar património edificado e com história, animar uma baixa que estava há anos, uma rua, é a Rua Formosa, a Rua do Bolhão, que estava há anos abandonada, completamente abandonada, e que evidentemente com a ida da escola para ali, tudo que eram cafés na rua, etc., que estavam fechados, reabriram, reanimaram, lojas que estavam devolutas reabriram, reanimaram, e portanto contribuir para uma cidadania mais plena também na cidade que habitamos, também é função nossa. E portanto, o projeto do Teatro do Bolhão não é só um projeto de teatro, mas é um projeto que, partindo do teatro, eu acho que dá exemplos para aquilo que deve ser uma atitude de cidadania e que deveria ser replicada no resto do país. E também... Foi muito trabalhoso, foi muito difícil. E nós acabamos, reparem, vocês não sabem, não se lembram, mas os mais velhos, que há aqui muito mais velhos, lembram-se do tempo da Troika, da pandemia económica que nós passamos. E foi nessa época que nós conseguimos abrir o palácio, apesar de tudo.
Mas, reparem, recorremos a mecenato, porque não havia dinheiro. E, portanto, nós, só para terem uma... Eu dou sempre este exemplo porque acho maravilhoso. Eu vinha numa das minhas viagens, carruagem, vinha um senhor a falar alto, daqueles que falam alto ao telemóvel. Eu vinha em primeira e ele vinha a falar alto para a gente perceber que ele conhecia pessoas famosas. E, portanto, naquela altura eu percebi que ele estava a falar com o secretário de Estado, qualquer coisa assim, e percebi que estava a falar de madeiras. Madeiras, madeiras, e as madeiras, e os móveis, e as madeiras. E quando ele acabou a conversa, ele olhou para mim, eu olhei para ele e disse, eu acho que preciso ter uma conversa com o senhor muito rapidamente. E, portanto, descobri que ele era só o presidente da Associação das Indústrias do Mobiliário e da Madeira em Portugal e, portanto, nós precisávamos de 700 metros quadrados de madeira para o auditório, para o palco, e a associação ofereceu-nos, um donativo, ofereceu-nos a madeira toda para o auditório. Portanto, muitas das coisas foram feitas assim. Ora, cá estão os pequenos nadas da vida. Exatamente. Se eu estivesse distraído, se eu naquela altura estivesse distraído, eu dissesse, este homem é um chato. Vai para ali a falar alto e nem me deixa ler. Né? Não, eu estava atento. E, portanto, porque o teatro fez-me muito curioso. E, portanto, percebi que ele tinha a ver com madeiras e consegui. Mas todo o projeto... Eu não precisava de estar curioso, se o senhor falava tão alto, não é? Todo o projeto do restauro e da obra foi muito edificante como exemplo. E acho que como exemplo devia ser replicado no resto do país. Sem dúvida. E, por sinal, eu não sabia que hoje era o dia aberto da Academia. É engraçado porque aconteceu e até veio a propósito, porque nós também gostávamos de saber, e temos aqui vários jovens, eu há pouco confidenciei também com o António que eu tenho vários alunos, uma grande parte dos alunos são alunos que andam na nossa academia porque gostam de teatro, porque querem conhecer o teatro, e será mais uma componente formativa para eles, de crescimento para eles, e outros alunos às vezes também começam por aí, mas depois algo mais lhes diz que o caminho é por ali, eles querem seguir também esta área. E tal é o caso que temos aqui hoje alguns alunos da academia, alguns que foram meus alunos também antes, outros que estão aqui porque também querem, alguns estão na academia e ainda têm alguma proximidade também comigo, e outros que quererão também seguir a área. Ou por outra, ir mesmo para a academia. Deixa-me dizer uma coisa, Pedro. Eu estou a falar, evidentemente, da Academia do Porto, não é? Foi aqui que foi fundada. Sim, mas temos os dois de Famalicão também, não é? Nós temos o Polo de Famalicão. Há quantos anos, Helena? Há quantos anos? Nós tivemos a honra de entrar na ACE em 2015, António. 2015. Portanto, a Helena está à frente do Polo de Famalicão. O Polo de Famalicão tinha um curso de interpretação. Neste momento já tem. Continua a ter o curso de interpretação. Já há um curso de técnicas de circo também. E vamos abrir, estamos a negociar a abertura de um novo curso, um curso de dança contemporânea também no Polo de Famalicão. Isto acredita a ACE, a Escola de Artes, como a escola do país com a maior oferta em cursos de artes do país todo. Era precisamente aí que eu queria chegar. O que é que diria a estes jovens, principalmente aqueles que querem realmente evoluir e seguir uma carreira profissional nesta área, o que é que nos diria acerca da academia? O que é que eles podem encontrar na academia? O que é que distingue, se calhar, de outras escolhas que eles possam vir a fazer? O que é que nos diz aqui? Eu acho que, acima de tudo, o que caracteriza a academia é uma necessidade muito grande de replicar na formação o meio profissional, os modelos e o meio profissional. Não só porque a academia foi fundada por profissionais,
como atores, iluminadores, sonoplastas, gente ligada à cenografia, aos figurinos, etc. Mas também... E que trabalham na área, não estão só na formação, não é? Não, têm de ser modelos, é isso exatamente. Por isso é que o modelo que replicamos de formação gira também muito à volta de uma ideia de trabalhos conjuntos que nós chamávamos projetos e agora chamam-se, como é que se chamam? FCTs, em contexto de trabalho. Portanto, são projetos que fazemos com os cursos todos, como modelos, e tentamos replicar os modelos da própria produção profissional, para que os alunos adquiram uma capacidade de uma resposta que lhes permita depois, quando saírem para o mercado, perceberem exatamente como é que ele funciona. Não podemos criar a ilusão de que isto é uma vida muito interessante, é de facto, mas é uma vida também com alguma agrura, com alguma aspereza, com alguma... como é que eu lhe digo? Como é que eu direi? Não é um mundo de rosas, não é? São rosas, um desafio constante. E, portanto, nós queremos que os alunos não se iludam sobre este mundo, e o que tentamos replicar na escola é uma formação que lhes permita adquirir capacidades técnicas e artísticas para responderem exatamente a este mundo e percebendo que para colherem as rosas também têm de sentir os espinhos. Exatamente. Eu, se calhar, chegando a este ponto, abria também aqui a discussão a todos vocês. Pessoal, quem quiser colocar alguma dúvida, não é dúvida, são questões, alguém que queira então dizer alguma coisa. Eu tenho uma pergunta, professor. Temos aqui a Matilde. Olá, Matilde. Olá. António, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual foi o personagem, incluindo a televisão, o cinema, o teatro, que lhe deu mais trabalho? Deixa de ver. Eu já tive no teatro algumas lutas terríveis. Lembro-me quando fiz, na inauguração de São João, fizemos a Tempestade do Shakespeare, encenada pelo Pulcaret, que é um grande encenador romeno. Eu fazia o Caliban. Lembro-me, o Rui de Carvalho fazia o Próspero. E eu fazia o Caliban. E lembro-me que o Rui de Carvalho lutava desesperadamente com os adereços que tinha de manipular e que não conseguia. E eu lutava desesperadamente com um figurino, que era uma saia que eu usava em determinada cena. Eu usava uma saia comprida. E era um desespero terrível para mim, em cima da areia, porque era areia, que tinha vindo, o cenário era areia, que tinha vindo dos Açores. E eu andava num universo à procura daquele animal, porque era um animal, o Caliban é um humano que parece um animal. Os espectadores entravam na sala e eu estava no meio da plateia metido numa jaula, quase todo nu, imagina. Era uma coisa desesperante, era uma espécie de um sufoco do qual ele se queria libertar. E, portanto, eu lembro-me que a determinada altura eu estava a fazer um monólogo e o Pulcaret tinha pedido que eu fizesse um monólogo que me vestisse como a minha mãe se vestia. A mãe dele já está morta. E, portanto, o figurinista arranjou-me achou que a minha mãe era uma espécie de cigana e arranjou-me 3 vestidos compridos, todos iguais. Então eu tropeçava nos vestidos e na areia. E ao mesmo tempo dizia o monólogo e esgravatava a areia e desenterrava o cadáver da minha mãe da areia. E, portanto, eu não conseguia trabalhar tropeçava nos vestidos, engolia o pó e a areia preta porque mexia, dizia o texto e não conseguia, e só me lembro de dizer uma coisa que hoje me está muito gravada.
I need to breathe. I need to... De dizer ao realizador, I need to breathe. I need to breathe. I need to breathe. É curioso como eu me lembro disto depois destas imagens que vimos agora nos Estados Unidos. E me lembro de eu dizer, ele olhar para mim e eu dizer, porque eu não sabia como é que lhe havia de explicar em inglês o que é que eu estava a passar, porque eu não conseguia. E então eu olhava para ele desesperado e dizia, I need to breathe, I need to breathe. E ele parou o ensaio e deu-me umas indicações e resolveu-me completamente o problema. É porque era tanta coisa ao mesmo tempo que eu não conseguia controlar as ações e era uma questão que tinha muito a ver depois também com esta ideia de respirar a própria cena e de respirar na própria cena. Não ficar sufocado com aquilo tudo. Mas já tive assim algumas cenas terríveis, né? E momentos de alguma tensão no trabalho. Sim, isso às vezes acontece. E já me aconteceu várias vezes. E, portanto, podem ser personagens que não são grandes personagens ou grandes no tamanho, mas às vezes são muito, 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 muito trabalhosos. A novela que eu vos disse há pouco que fiz, tinha de bater muito na minha mulher, era uma coisa terrível. Porque nós, na produção em estúdio, gravamos em função dos espaços, dos decors. Portanto, imaginem, eu tenho uma casa, normalmente eu faço de rico, as minhas casas são muito grandes, não é? Tem grandes salões, depois há cenas no quarto, depois como há sempre empregados, também há cenas na cozinha, e pronto. E então, nós íamos um dia qualquer gravar e tínhamos, de manhã, cenas no quarto, à tarde, cenas na cozinha, que era só mexer as câmaras, mas eram feitas todas em função do espaço. Portanto, este homem batia na mulher onde? No quarto. Portanto, quando íamos gravar as cenas do quarto, era uma manhã inteira. Gravavas 20 cenas de manhã, imaginas, de 30 ou 40 episódios diferentes, mas sempre a bater. E, portanto, quando chegavas ao almoço, estavas desesperado, já não aguentavas, mas ainda tinhas mais 20 cenas para fazer na sala. Portanto, é um desespero muito grande. E, portanto, às vezes, o ritmo de trabalho é mais desesperante do que o desespero do universo criativo. Mas esse também existe. Há muitos anos eu fiz um espetáculo que era Laudamuco, Senhor de Nius, em Viana do Castelo, 1981. Eu fazia um rei, o cenário era uma sanita gigante, dentro da qual havia uma cama elástica cheia de corticite esfarelada. O meu rei não tinha uma perna, só tinha uma, a outra perna era um pau, e andava ali. E eu andava a ensaiar, e estávamos eu creio que estávamos a uma semana e meia da estreia, e eu andava desesperado, porque eu não sabia o que estava a fazer, não percebia o que estava a fazer, não sabia, diria aquilo que normalmente se diz, não tinha encontrado a personagem, né? Andava desesperado, naquelas lutas de criar, de tentar perceber, e um dia andava nisto, quando andamos assim, só pensamos naquilo, um bocadinho também esquizofrénico. E eu ia na rua, em Viana do Castelo, e andava a pensar naquilo, e passei num barbeiro, e entrei, e sentei-me, e disse, rapo-me o cabelo todo à navalha. E ele rapou-me o cabelo todo à navalha, e eu à noite, quando fui para o ensaio, parece que se fez luz. Portanto, às vezes, há estímulos externos que são muito... Há um processo de trabalho que eu acho muito curioso no teatro, para os atores, que tem a ver com o método das ações físicas. Uma ação física estimula uma determinada interpretação de um determinado texto ou de um determinado acontecimento. E muitas vezes aqui, estas coisas acontecem e a gente não sabe muito bem porquê. Mas a verdade é que eu, quando olhei para o espelho e vi a cabeça toda rapada, fez-se luz. E quando fui ensaiar, tudo o que não estava certo parece que se organizou e ficou orgânico e ficou certo. Como aquela sensação não orgânica de quando tu caminhas, lanças a tua perna direita e lanças o teu braço esquerdo ao mesmo tempo. Que é uma coisa orgânica.
Se lançares o braço direito ao mesmo tempo que a perna direita, vais sentir no teu corpo que aquilo não funciona. Sentes? É orgânico. E no teatro às vezes é a mesma coisa. Eu quando fiz o Macbeth, Helena, esta é para ti. Quando fiz o Macbeth há muito tempo, há uma cena que é a cena do lenço, é a cena do sangue. Ele mata o rei e quando volta completamente fora de si, não é? Porque fez uma coisa terrível, matou o seu próprio rei, porque ele é acicatado pela mulher para ele próprio vir a ser rei, e tem uma cena, um dilema terrível, e tinha uma cena com a Rosa Quiroga, que ela fazia a Lady, e até hoje, essa cena nunca foi bem feita. E eu até hoje não sei exatamente porque é que não foi bem feita. Tenho uma ideia, mas como não tenho tempo para ensaiar essa ideia, mas não sei. E fizemos uma carreira inteira de espetáculo, que era um espetáculo belíssimo e muito intenso, e havia uma cena que nunca esteve bem feita, nunca esteve certa, pelo menos para mim, que eu fazia, mas que tinha de a fazer todos os dias. Portanto, não era orgânico. E eu hoje tenho uma ideia, é uma coisa que ainda hoje me perturba. Mas caralho, porque é que aquilo não funcionou? Nunca funcionou. Tenho uma ideia. É evidente que não sei se isso, essa ideia funcionaria ou não. É uma coisa que posso depois partilhar contigo, não vou partilhar aqui qual é a minha ideia sobre a cena. Mas a verdade é que às vezes, andas em lutas constantes com pequenas coisas dos teus personagens, e isso é que são as grandes dificuldades também. As pequenas coisas, voltamos às pequenas coisas. Os pequenos nadas. Exatamente. Fazem o todo. Obrigado, Matilde, pela tua pergunta. Mais alguém? Só eu posso intervir? Força. Quem és? A Catarina. A Catarina. Catarina. Estás muito escura. Eu sei. António, há bocado falou disto de andar do Porto para Lisboa, de Lisboa para o Porto, e eu gostava de saber se alguma vez, por ser do Norte, sentiu que foi de algum modo discriminado no contexto lá no Sul. No contexto televisivo e teatral por ser do Norte. Não, acho que isso não é consciente. Acho que não é consciente de ninguém discriminar uma pessoa porque é do Norte. Acho que isso não existe. Agora, que somos discriminados, somos. Mesmo inconscientemente. Porque repara, quantos atores do Norte tu conheces porque vês na televisão? Poucos. Muito poucos. E durante muitos anos conhecias dois. Conhecias o Zé Pinto e o António Capelo. Não conhecias mais nenhum. Agora começas a conhecer um bocadinho o Catarré. Há umas pontinhas aqui, umas pontinhas ali. Mas ainda há... É tão simples quanto isto. Por exemplo, dou-te um exemplo. O Sérgio Praia, que foi nosso aluno, enquanto esteve no Porto, fez muito teatro. Mas queria fazer outras coisas e, portanto, decidiu ir para Lisboa. E foi para Lisboa e a carreira dele começou a funcionar bem. Faz cinema, e faz televisão, e faz teatro. E, portanto, abriu ali. Agora, por exemplo, a verdade é que a sua capacidade de fazer teatro, a sua capacidade profissional de fazer teatro foi diminuída também, com o facto de ter ido para Lisboa. Não se pode ter o melhor dos dois mundos. Isso porquê? Porque não há tanto teatro na capital? Não. Ou ele lá não consegue... Portanto, não. Os teatros já são localizados, já têm as suas... Já existem essas companhias. Não necessariamente, Pedro, não necessariamente. O problema é que as pessoas se ocupam com outra coisa. Não podem estar a fazer. Correto. E, portanto, claro. A partir do momento os atores começam a ser rotulados. Ou então a oferta é tão grande como aqui, mas não é tão aberta, não há tanta liberdade de criação, etc. Portanto, a Academia, quando se fundou, nos primeiros anos, lançou para o mercado do Porto companhias de teatro. Companhias. Dessas companhias, a maior parte delas já desapareceram. Mas existiram durante alguns anos e foram desaparecendo. Mas a ideia sempre foi essa, foi
renovar o tecido produtivo da cidade. E, portanto, no Porto há um tecido criativo que é muito invejado pelos atores que estão em Lisboa, porque os atores que estão em Lisboa sentem-se reféns do mercado. Como são reféns do mercado, têm menos capacidade de atingirem e de chegarem ao teatro, por exemplo. Principalmente os atores mais novos. Porque a primeira coisa que tentam acudir é ganhar a vida. É preciso ganhar a vida, não é? Isso toda a gente. E, portanto, para ganhar a vida, o que é mais imediato é conseguir chegar à televisão. Porque na televisão ganhas a vida. Mas, a partir de determinada altura, a televisão é uma máquina trituradora. E, portanto, faz morangos com açúcar, por onde passaram milhares de jovens e no mercado ficaram umas dezenas de tanto. O resto foi tudo triturado. Portanto, para se estar nesta profissão, a ideia de ser do Porto ou de Lisboa é uma ideia, eu costumo dizer, olha, eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu tenho o melhor dos dois mundos. Porque eu vou a Lisboa fazer, e sou bastante solicitado para fazer muitos projetos no audiovisual, e continuo com a capacidade de fazer uma coisa que eu não consigo fazer agora, e conseguia durante muitos anos, era levar os espetáculos a Lisboa. Há uma coisa terrível, que é, quando eu era mais novo, os espetáculos viajavam mais do que hoje. Apesar de hoje o país estar tecnicamente mais apetrechado para os receber. Há mais teatros, há teatros mais bem equipados, mas a verdade é que os espetáculos circulam muito, muito, muito pouco. E há muitos anos andava com os espetáculos por todo o lado. E os espetáculos do Teatro do Bolhão, que é uma companhia mais recente, né? Tem 15 anos, mas é mais recente, circulam pelo norte e pelo centro e pelo norte do país. Durante alguns anos íamos ciclicamente também a Lisboa, porque tínhamos um acordo com o Teatro da Trindade ou com o Teatro Nacional, isso desapareceu entretanto e, portanto, vamos muito pouco a Lisboa. Como de resto, também vem muito pouco teatro de Lisboa ao Porto. Mas isso... Cada vez mais o teatro ou a produção teatral se está a institucionalizar. E o Teatro Nacional ou o Teatro Municipal do Porto têm capacidade para receber ofertas de espetáculos de Lisboa, e mais ninguém tem. E, portanto, há aqui uma espécie de troca que não tem sido muito, 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 muito favorável para quem tem aparecido no meio e quer começar a criar uma carreira. As coisas estão cada vez mais herméticas, quer na televisão, quer no cinema, quer no próprio teatro. Acha que isso é uma questão da educação para a cultura que nós temos em Portugal? É uma questão do público que nós temos, que existe ou não? Ou do tipo... Eu, por acaso, acho que é um paradigma tem a ver com uma espécie de ditadura, de uma nova ditadura nas artes performativas, que tem a ver com os programadores. Portanto, os programadores hoje são aqueles que mandam, digamos assim, na programação dos espaços. E isso cada vez mais está confinado. Se pensarem assim, no Porto temos o Teatro Nacional, temos o Teatro Municipal, e o Teatro Nacional tem duas salas. Né? O Teatro Municipal tem 2, 3 salas que recebem coisas e o Teatro Municipal, por exemplo, só faz acolhimento, não faz produção própria. O Teatro Nacional faz produção própria. Mas depois, que outras salas de espetáculo há no Porto? Os jovens, onde é que se mostra? Os jovens, como no meu tempo, eu já disse, eu fundei companhias de teatro, ou aqui, ou ali, ou acolá. E em todas elas criamos espaços. A última, que era o teatro, quando veio de Viana do Castelo para o Porto, criamos um espaço no Porto, na Rua do Heroísmo. E, portanto, eu sempre trabalhei em espaços e em companhias que tinham um espaço próprio. E quando eu comecei, mesmo as pequenas companhias,
que era o Realejo, havia pequenas companhias, todas elas tinham a sua sala. Hoje isso praticamente desapareceu. Eu às vezes pergunto-me, houve uma época em que eu ensinava muito no Porto. Há uns 20 e tal anos atrás. Eu ensinava muito. Muito. E não tinha já nessa altura, para além dos espaços da companhia, da nossa companhia ou da escola, não havia espaços para apresentar espetáculos. Porque o Rivoli não existia ainda, o São João não existia ainda, são projetos que apareceram depois, e, portanto, eu fiz dezenas e dezenas de espetáculos em espaços alternativos, antigas fábricas. Há uma antiga fábrica em Miragaia, que agora é um hotel, onde eu fiz 2 ou 3 espetáculos na fábrica toda. Caves na Ribeira, onde eu fiz espetáculos. Fiz espetáculos onde agora, na cadeia da relação, onde agora é o Centro Português de Fotografia. Eu fiz espetáculos com o Teatro Bruto, eu fiz espetáculos no Matador, eu fiz espetáculos em todos os sítios, para utilizar espaços alternativos e para chamar a atenção de uma coisa que para mim é fundamental. Não há espaços. Com a criação do Rivoli, do Teatro São João, há espaços de apresentação. Mas se estão tomados pela apresentação de espetáculos, onde é que tu ensaias? Onde é que tu constróis os teus espetáculos? Que espaços é que há esses? O que é que os jovens, como vocês, vão fazer se querem criar uma companhia? Que passos dar? O que fazer? A quem recorrer? E eu hoje acho isso muito mais compartimentado e mais difícil do que quando eu era novo. Mais difícil. E acho que, de facto, esta ideia, eu digo isto sem sentido pejorativo, da ditadura dos programadores, é alguma coisa que, do ponto de vista criativo, não tem sido muito interessante para o teatro. Do ponto de vista criativo, do ato de produzir, de fazer. É por isso que eu digo sempre, a mim não me interessa ter na Câmara Municipal do Porto um pelouro da animação. A mim interessa-me ter um pelouro da cultura, que é uma coisa completamente diferente. Porque se eu tiver dinheiro, eu animo. Eu até vou à França comprar os melhores espetáculos de circo, ou vou não sei onde comprar os melhores espetáculos de dança. E animo. E faço de um grande espaço um salão de festas. Agora, para quem está aqui e tem de trabalhar nisto, fazer isto, o seu dia-a-dia, a sua vida, a sua profissão, as suas inquietações e desinquietações, etc, a coisa está bastante mais difícil, eu acho. Complicado, sem dúvida. Posso fazer uma questão, professor Pedro? Força. Eu vi muito desse teatro que o António falou agora, em pequenos espaços, porque já sou uma geração um bocadinho mais lá próximo do António, em Camões, Arte e Imagem, vários pequenos espaços onde se faziam assim apresentações dessas. E agora questiono eu também, associado a isso que o António está a dizer, não será que também